Ismael, coitado, vai para o deserto, sua mãe carregando com água e pão. E a Bíblia diz que ela deixa ele debaixo das árvores, uma distância de um tiro de flecha, 100 metros, se não me falha a memória, 100 ou 200 metros, para ficar melhor. E ela não queria ver o seu filho morrer. Mas se ela não queria ver o filho morrer, por que ela ficou de frente? Se ela não queria ver o filho morrer, por que ela se distanciou, mas ficou olhando? Coisa de mãe. Mãe, ainda quando deixa o filho de lado, ainda quando dá um jeitinho no filho, ela nunca tira o olho dele. Coisa de mãe. Quando o filho está rebeldando, respondendo pra caramba, fazendo tudo que quer, que a mãe dá um cheirinho nele, ela gela, fica um pouquinho bicuda, mas ela nunca tira o olho dele. Aleluia, Deus. Finge que está de mal, mas quando ora, fala: Senhor, cuida dele, eu amo ele, liberta ele, eu quero ver ele comigo aqui na igreja. Senhor, tu sabe que eu estou de cara fechada, não é porque eu quero maltratar ele, não. Jesus, obrigado. Eu estou de cara fechada para ele, que é para ver se ele acorda para a vida. Eu estou de cara fechada para ele, que é para ele ver se ele sai desse erro. Estou de cara fechada para ele ver que com quem ele está andando vai levar ele para o buraco. Senhor, mas mostra a ele que eu amo ele, Senhor. E ela levanta a voz e chora. O céu, o anjo do Senhor, brada e pergunta: o que você tem, Agar? O que tem? Deus ouviu o choro do... Não era o choro de Agar. E Deus ouviu o choro do... Porque Deus escutou o choro de Ismael. Ismael nasceu em uma família rica, abastada. Abraão era um homem de posses. Uma coisa é uma pessoa que não tem nada ter tudo. Outra totalmente diferente é uma pessoa que tem tudo ficar sem nada. Muitos se matam, se suicidam, porque não aguentam. Tamanho é o tombo. Muitas pessoas já receberam tanto de Deus, já estiveram em um lugar tão alto, que caiu, que errou, pecou, e não suportaram, foram embora. Outras perderam tudo, foram para o deserto, mas sabiam que tem uma arma que move o coração de Deus. Aleluia, Deus. E pergunta qual é? Um coração quebrantado. Deus não rejeita uma pessoa que se quebranta. Deus não rejeita uma pessoa que adora. Deus não rejeita uma pessoa que se humilha. Uma pessoa que chora aos pés do Senhor está colocando todas as suas ansiedades na mão daquele que pode operar o milagre. Existem coisas, aí o mundo tem um programa, um slogan de um cartão de crédito, que dizem que existem coisas que o dinheiro não compra e para todas as outras existe Mastercard. Na presença do Senhor é diferente. Existem coisas que o meu dinheiro, o seu dinheiro não compra. Para todas as outras, existe joelho no chão e Jesus já está fazendo milagre. Glória a Deus. Não é qualquer coisa que chama a atenção de Deus.
uma multidão, uma mulher o tocou. No meio de uma multidão que o apertava, uma mulher tocou Jesus diferente. Existem coisas que vão a Deus diretamente. Existe oração, irmãos, creio eu, tá? Que vão diretamente a Deus. Tamanha a fé e a busca da pessoa. Se eu talvez tocar na alma do nome dele, eu sei que eu posso ser curado. Aleluia, Deus. E o menino gritava, eu quero imaginar que Ismael berrava. Até porque, irmãos, crente no deserto não tem outra coisa a não ser berrar. Crente no deserto abandonado, só com a mãe, ou melhor, até um certo ponto, mamãe carregou no colo. Ó. Depois, mamãe deixou e foi para longe. Meu Deus, Jesus, coisa linda. Olha, até um certo ponto, eu sou carregado. De um ponto à frente, é eu com Deus. Meu Deus. Até um certo ponto, eu sou minado no colinho. Depois, é eu e Deus. Não tem mamãe, não tem oração da mamãe, não tem choro do papai, não tem pedido da titia, é eu com Deus. Eu ouvi choro do menino. Você lembra que no capítulo 16 eu te falei que ele seria como um jumento bravo, e dele também teria uma grande descendência? Aquilo que eu te falei lá atrás, eu sou fiel para cumprir. Não estou fazendo, em outras palavras, não estou fazendo isso por você, nem porque você merece, porque nós recebemos pela misericórdia, pela graça. Graça significa favor e merecido. É Deus falando para mim e para você. Tu nem merece, irmão Cleide, tu nem merece. Mas eu vou te dar. Tu nem merece, hein? Aí vou te dar. Deus havia feito uma promessa sobre a vida de Ismael. Porque ele também não tinha culpa do que tinha acontecido. Eu vou falar, Jesus, misericórdia. Aleluia. Quantas vezes os Ismaéis estão sofrendo dentro da igreja, dentro da nossa família, pelo erro que eu e você cometemos? Aleluia, Quantas vezes Deus. Ismael estava passando por que ele não tinha nada a ver? Qual era o erro de Ismael? Ele tinha filho. Se ele cresceu aborrecendo a Isaac, porque ele foi instruído assim. Existem pais hoje em vários lugares que estão colhendo fruto que plantaram atrás e agora não tem paciência para lidar com o filho e com a filha. Jesus ia para o baile infante junto com o filho e com a filha. Aí agora aceitou Jesus, quer dar uma marretada na cabeça dele e dela para aceitar Jesus. Não é por força nem por violência. Olha, o Deus que teve paciência para me resgatar e te resgatar é o Deus que vai resgatar ele e vai resgatar Aleluia, ela. Deus. Não é assim. Não é com força. O maior testemunho do crente na vida dos seus é a sua vida. Tão grande é uma nuvem de testemunhas. Estão olhando para mim e para você a todo tempo. Quer ganhar os seus? Faz a diferença. Quietinho. Não precisa falar. Eliseu, vejo que ali vai um grande homem de Deus. Ele não colocava aqui, ó, o brochão falando, homem de Deus profeta. Ele passou e foi reconhecido
diferença na minha e na sua vida. Como estão vendo a minha e a você? Como vem a minha pessoa e a sua? É isso que vai fazer com que aquele que você ora aceite Jesus. O seu testemunho, o meu testemunho, o meu andar, o seu andar. Depois que Deus fala com Agar, é aberto os olhos dela. Só é aberto aquilo que está fechado, irmão. Eu não abro uma porta se ela já estiver aberta. Eu não abro os olhos se ele já estiver aberto. Só é aberto o que está fechado. Agar conseguia contemplar o seu filho, mas ela não conseguia contemplar o milagre de Deus. Existem visões espirituais que o Senhor vai abrir hoje aqui nesse lugar, sobre a mim e sobre a sua vida. Aquele olho espiritual que não enxergava mais o que é de Deus e o que não é, o que é do inimigo, o que não é. Hoje o Senhor está abrindo olhos espirituais para que eu e você possamos ver o poço e pegar do poço a água que tem para se beber. Aleluia! O Senhor, quando revela o poço, ele diz o seguinte, em outras palavras: vou matar a sua sede. Uma pessoa sem água desidrata. A gente fica mais tempo sem comida do que sem água. Sem água, existem pessoas que caminhando em deserto chegam até a beber da própria urina. Tamanho desespero. E o Senhor abre a minha tua visão espiritual e nos mostra o poço para que eu e você possamos beber rios de água viva. Aleluia, Jesus. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria, fluiria em ti rios de água viva. O Senhor é aquele que vai fazer eu e você beber de águas purificadoras, que vai nos dar força para continuar a caminhada. Ele não vai morrer. Ismael não vai morrer. Ele vai casar, ele vai ter filho, e dele será feito também uma nação. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não faria, ele vai fazer na minha e na sua vida. Basta que em meio ao deserto, árvore no deserto, irmão, árvore para ficar viva no deserto tem que ser muito forte. Sabe por quê? Porque ela tem que ter, não pode ser como a amendoeira. Porque a amendoeira, a raiz dela cresce para o lado. Árvore para crescer no deserto tem que ter a raiz como a da palmeira, para baixo. Por quê? Porque é uma raiz mais forte que busca água em lugares mais distantes. Servo de Deus não cresce para o lado. Servo de Deus cresce para baixo. O cedro do Líbano, fala na Bíblia sobre ele. Quando ele está com 5 centímetros acima da superfície, ele já está com mais de 2 metros para baixo. Sabe o que é isso? Antes de eu crescer para cima, eu tenho que crescer para baixo. Tenho que me humilhar nos pés do Senhor. Aí humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. Amém, irmãos? Eu fico por aqui por causa da hora, eu quero ultrapassar, para orar a Deus, para quem sabe eu vou me convidar de novo para pregar, porque pregar é bom, né? Ouvir é melhor do que falar, mas pregar também é bom. Amém, irmão? Agradeço por pregar.